Paulo, 5 minutos para dar espaço para o Ale. Eu já quero assistir Enhanced Games e vou sugerir aqui rapidamente que Ben Johnson seja o cara que acenda a tocha olímpica desse estádio, hein? Ben Johnson é o cara. Vai, Paulo. Não, acho muito interessante, antes de trazer as notícias propriamente ditas, estou comentando nesse gancho que você colocou, Ana. Eu sempre enxerguei os games como um protótipo de experiência acoplada à economia. Não no sentido apenas da diversão per si, mas como que você pode replicar experiências do mundo real dentro do virtual, né? Isso a gente pode, nesse sentido, e isso foi colocado um pouco de lado nos últimos anos, mas ainda assim, e aí pegando essa necessidade de busca pelo novo, que vem desse processo de inovação que a gente tem visto dos especialistas e dos grandes eventos, inovação ela é uma coisa que sempre escapa, a inovação real ela sempre está escapando aos olhos das massas, porque ela não é uma coisa fixa, né? Ela é uma coisa que sempre está em fluxo. Então você não consegue necessariamente encapsular isso dentro de produtos. E é isso que esses grandes eventos de inovação eles são. Essencialmente, eles são produtos. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente estava falando alguns anos atrás de metaverso, e agora parece que metaverso virou uma palavra Voldemort, digamos assim, da tecnologia, não significa que ele deu errado. Significa que o tempo de maturação dele não foi o que era esperado dos mercados e etc. Mas nesse sentido, a infraestrutura de games ela continua vital para dar cabo desse processo de maturação, que por consequência disso também vai gerar a captação de dados biométricos para a experiência virtual acoplada a esse metaverso. Quando a gente está falando dessa captura de dados, nessa condição de rede que a gente já vive, a gente está falando de um processo de aprofundamento e granularidade da interpretação desses dados que antes a gente já não tinha acesso, mas que com a incorporação de diversos sensores, inclusive biosensores, a gente consegue, por meio das técnicas, né, de biopoder, pegando aí áreas da filosofia e da sociologia, implementar o controle do desejo para a alimentação de uma economia. Eu acho que, nesse sentido, o Enhancement Games ele é vital, não só no campo econômico, mas em outros campos, mas eu queria deixar esse apontamento de convergências, que eu acho que não tá pronto, é uma coisa que a gente, na minha percepção, vamos ver nas últimas décadas, e por aí vai. Trazendo as notícias per si. Falando do relatório da OMWeb, eu acho que, diferente do que a proposta dela de trazer o que está acontecendo em termos de inovação, esse relatório parece ser muito mais uma continuidade incremental das tecnologias disruptivas que ela já vem falando nos últimos 2, 3 anos. Isso não significa que há um demérito. Eu acho que, principalmente para o cidadão comum, para o cidadão médio, existe um valor acoplado que é muito interessante. Trazendo aquilo que eu acho que é um divisor em termos daquilo que é esperado de inovação, que é realmente essa quebra, essa descontinuidade no relatório dela, eu gostaria de trazer 2 pontos que, para mim, são essenciais. Primeiro, é realmente a maturação da biocomputação. As pessoas tratam a biocomputação como uma evolução natural da computação do silício, mas ela é muito mais do que isso. O Charles estava falando agora há pouco tempo sobre a necessidade da gente encontrar alternativas, ou talvez a gente não encontre essas alternativas, de diminuir o gargalo de uso energético para alimentar as IAs. Uma das infraestruturas possíveis que poderia estar dando cabo de resolver esse problema no médio e longo prazo seriam essas bioestruturas computacionais, porque comparativamente elas são muito mais econômicas e elas consomem até, se eu não me engano, 1 milhão de vezes menos energia. Acho que isso foi um dado de um dos artigos de inteligência organoide que eu peguei. Então, assim, é absurdo o potencial de economia energética. Mas a gente também está falando de alguns pontos que, para mim, casam com revolução cultural. Um dos pontos que ela trouxe é como que todas essas rupturas de paradigmas entre a máquina e a biologia, ela vai impactar a espiritualidade e a religião.
não. E óbvio que esses impactos eles são geracionais e ela deixa isso muito bem claro no relatório dela. Mas são pontos que são interessantes, ela deixa um pouco ali de lado para tratar de coisas que estão acontecendo no curto prazo e no médio prazo, mas eu fiquei bastante interessado em entender, por exemplo, como que a evolução e a maturação dos sistemas organoides, da computação orgânica, ela desafia o conceito do que da importância da vida, da consciência e do próprio sentido do que é o indivíduo. E ela deixa isso claro no seguinte sentido: se um sistema inteligente ele precisa de ele exige menos complexidade do que nós cremos, e é isso que os sistemas biológicos computacionais têm demonstrado ao longo do seu processo de desenvolvimento. Será que a gente não precisa expandir a categoria de indivíduo e até mesmo a noção de direitos a outras coisas, a outros seres? E para ela o case da biocomputação é uma dessas coisas que ela deixa claro rapidamente no relatório, que vai gerar aí um impacto de longo prazo muito interessante, que a gente não sabe muito bem para onde vai. Para finalizar, trazendo alguns pontos do relatório dela que também são relevantes, algo que já tinha falado várias vezes aqui para vocês, mas que tem demonstrado uma amplitude de aplicações cada vez maiores, é a bioimpressão 3D. A gente está falando de bioimpressão aqui, a gente está falando de imprimir células, de imprimir tecidos e órgãos. Para ela, um dos grandes diferenciais desse setor tem sido conseguir acoplar materiais biológicos, principalmente, portanto, biocompatíveis, uma nova gama de eletrônica para fazer produtos vestíveis. E isso tem, por exemplo, dado maior capacidade de integração desses acessórios tecnológicos que são computacionais embutidos no corpo humano ou nos organismos. Então, assim, a gente está muito provavelmente perto de ver uma transformação significativa nos vestíveis, que até então são muito iniciais, mas que eles vão se incorporando e se enredando cada vez mais nos nossos sistemas biológicos. Eu acho que esses são 2 pontos que eu achei extremamente relevantes. Tem muita coisa no relatório. Para quem não é especialista, eu acho que vale muito a pena ter uma leitura mais calma e aprofundada, mas do ponto de vista do meu olhar especificamente, esses 2 pontos são pontos que eu considero mais centrais. É isso.